Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Nova temporada, esse é o de número 9, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos hoje finalizando o capítulo 2. É aquele capítulo que fala assim, meu reino não é deste mundo. Hoje vamos estudar o item 8, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. É uma mensagem que foi enviada por uma rainha da França. E aí, olha, é assim muito para nos trazer uma reflexão. Tá? Então vale muito a pena esse estudo de hoje. Tá certo? Bom, a nossa página na internet, você está vendo aqui, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Você entrando lá, tem o QR Code aqui também que você está vendo. Você pode acessar ali. E o que você vai encontrar nessa página? É melhor do que assistir no YouTube, tá? Porque nessa página tem esse vídeo do YouTube, tem também nessa página. E você vai encontrar, além disso, o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Vai encontrar o texto do Evangelho, vai encontrar o texto da página de preparo, que hoje é do livro Fonte Viva. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, vai ter o tira-dúvidas ali, você vai encontrar todos os estudos anteriores. A gente já fez o Evangelho inteiro, já diversas vezes. Você está no capítulo 2, item 8. Eu queria encontrar o capítulo 14, item 9. Sei lá, item 3. Você vai encontrar. Então, assim, vale muito a pena acompanhar por lá. Tá certo? Eu quero fazer um convite a você também. A gente fez isso nos 2 últimos estudos e teve gente que pediu para... Poxa, mas eu queria também fazer a aula de degustação do curso do autoconhecimento prático e tudo mais, né? Então, eu estou dando 2 aulas de degustação para você, tá? Para isso, você tem que mandar um WhatsApp para mim. A aula, terça-feira, 7h30 da noite, com a Ana Cláudia. O curso está começando a turma agora, tá? Tá no comecinho, ainda dá tempo. Para isso você vai mandar um WhatsApp para mim. Sérgio, quero assistir a aula de degustação, aula ao vivo, tá? É ao vivo, tete a tete ali. Você vai ver as aulas gravadas comigo, os vídeos comigo, e tem a aula ao vivo para fazer dinâmicas de grupo. É muito bacana, tá? Para isso, manda um WhatsApp para mim. Qual é meu WhatsApp? Tá aqui na tela, ó. 21 99247 5631. Então você pode mandar para mim que eu vou dar esse acesso a você. Mas Sérgio, eu gostaria de saber qual é o conteúdo desse curso. O que eu vou ver nesse curso? Tá, você quer saber o que você vai ver nesse curso? Entra no site, tá aqui também, ó, sosterapiabrasil.com. Vai lendo tudo. Lá embaixo tem conteúdo programático. São 53 semanas com tudo aquilo que você vai aprender. É transformador na vida das pessoas, tá? Isso não é coisa que eu estou falando, não. É o que o próprio público fala, né, sobre essa questão. Vamos lá, deixa eu passar para você também o amorperdoemfé.com. Você está vendo aqui, amorperdoemfé.com é a nossa casa espírita. Esse trabalho que começamos em 2012, do Evangelho no Lar, aqui foi crescendo, né? Nos levou em 2018 a fundar o Amor, Perdão e Fé no bairro Campo Grande, no Rio de Janeiro. E ali tem as palestras, tem o tratamento da casa, tem as sessões de terapia gratuita que a pessoa faz quando faz o tratamento da casa, enfim, vale muito a pena também, tá? Então, entra lá, vai acompanhar as palestras, vai acompanhar o estudo do Livro dos Espíritos, ou seja, é muito conteúdo. Vale muito a pena. Sábado, 10 da manhã, tem o estudo do Livro dos Espíritos comigo e com a equipe de palestrantes, fora os convidados que participam também, ao vivo, interativo, online. Você entra ali, bota a tua dúvida, bota o teu comentário, bota a tua pergunta, todas elas são respondidas, tá certo? São os convites aí que eu trago para você nesse vídeo aqui de hoje. Sendo assim, vamos dar início com a prece de abertura. Vamos lá então, né?
Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, aos benfeitores, aos nossos mentores e anjos guardiães e todos aqueles da espiritualidade de luz que estão conosco. Agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome para o estudo, aprendizado e conhecimento. Agradecendo a esses anjos guardiães que desde cedo estão preparando e harmonizando o nosso lar, e que possa o Evangelho no lar de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita alegria, de muita paz, levando-nos à reflexão e à prática dos valores que serão aprendidos hoje. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, feita a prece de abertura, teve uma pessoa que mandou a pergunta para mim pelo WhatsApp, e foi até de propósito que eu estou aqui. Estou com a camisa aqui do time de beisebol que eu torço, que às vezes eu vou lá no estádio para ver o jogo e tal. Porque me perguntaram o seguinte: Sérgio, o evangelho no lar, você tem que estar com a roupa bem arrumada, você tem que estar com, né, com aquela... Gente, não tem nada disso, não precisa nada disso, tá? Você pode fazer com a roupa, ó, igual eu estou aqui, ó. Não estou aqui com roupa social, não estou com nada disso, estou com a roupa que eu uso na bateção do meu dia a dia. Eu dormi com essa camisa ontem. Entendeu? Não tem problema nenhum. Ou você acha que a espiritualidade vai falar assim, não, ele está mal arrumado, tá? Não, não tem problema. Não tem nenhum problema com relação a isso. Tá certo? Então pode ficar, não precisa ter que botar aquela roupa alinhada para evangelho no lar, não. Fica com a roupa comum do teu dia a dia e tá tudo certo. Tá bom? Então, e a prova disso você tá vendo aqui, né? Enfim. Vamos lá, vamos para a página de preparo. Página de preparo, como eu falei, é do livro Fonte Viva. O autor é o Espírito Emmanuel e quem psicografou foi o Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Ele pegou o capítulo 168, cujo título é Entre o Berço e o Túmulo. O que ele quer dizer com isso? Entre o nascimento e a morte, né? Berço representa o nascimento, túmulo representa a morte. Então, como é que funciona essa situação? Será que a vida ela é somente entre o nosso nascimento terreno e a nossa morte terrena? Ou será que tinha vida antes de eu nascer encarnado na vida atual? E depois do desencarne, acaba ou ainda vai ter continuação? Como é que fica isso? Né? Então vamos entender direitinho o que o Espírito Emmanuel tem para nos ensinar. Antes disso, eu quero dar um lembrete a você, se você não se lembrou, pega a tua garrafa com água, ó, igual a minha que está aqui, uma jarra, um vasilhame, um copo, não tem problema, bota na mesa, bota aí na sua mesa, tá bom? Por quê? Nós vamos fazer a fluidificação da água mais para frente. E enquanto a gente não faz a fluidificação da água, já tem os espíritos de luz na tua casa que já estão jogando energias nessa água. Por isso a importância dessa água, já está logo aí, tá? Pode até dar uma pausa se for o caso, pausa um minutinho, pega a jarrinha com a água, coloca, pode ser uma jarra, pode ser um copo. Sérgio, eu faço o evangelho sozinho, eu quero botar no meu próprio copo. Pode botar, não tem problema nenhum. Espiritualidade não vai também exigir que seja numa jarra de cristal, ou se é num copo de maionese, de geleia, não tem problema nenhum, tá certo? Então, voltando aqui para o estudo, entre o berço e o túmulo, o Emmanuel pegou uma citação de Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18. E o que Paulo falou aí nesse momento? Ele falou assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras. As que não veem são eternas. Então a gente tem aqui muito o hábito, né? Ah, Sérgio, eu sou pé no chão, é aquilo que está ali, que eu estou vendo na minha frente. E você vai acabar tendo aí algumas decepções.
Engraçado, coincidência estar aqui, eu vou mostrar para você um livro. Hoje em dia, gente, essa questão do que eu vejo e do que eu não vejo, a pessoa transforma assim, o que eu vejo é real e o que eu não vejo é irreal. Será que faz sentido isso? Então, para não dizer que eu estou buscando na doutrina espírita, eu lembro a você que espiritismo é religião, é filosofia e é ciência. É ciência. Então, nós temos cientistas no mundo todo fazendo pesquisas, fazendo descobertas, mas que, infelizmente, por questões políticas, por questões de poder, por questões, enfim, fazem tudo para abafar aquilo ali. E o pior é que muita gente boa começa a falar, não, não vi nada, não tem nada sobre isso. Como assim não tem nada sobre isso? Vai pesquisar, vai olhar, vai observar. Nesse momento eu estou lendo um livro, passei um pouquinho da metade dele, tá? De um cara chamado Itzhak Bentov, Stalking the Wild Pendulum, tá? Esse livro aqui é um livro em inglês, ok? Eu não sei se tem em português. E o Bentov está aqui, o rosto dele, ó, para você ver aí. Esse cara é um cientista. Esse cara, em 1979, você vê, internet não tinha, nada disso, era aquela televisão com aquela imagem cheia de fantasma, né? Aquela Telefunken velha. Nossa, agora eu viajei no tempo, a Telefunken velha. É essa mesma. Esse cara, ele aparece nos Estados Unidos em rede nacional, como se fosse o Fantástico, né? Só que daqui em rede nacional, trazendo determinadas questões. Ele não tem nada de religioso. Você em nenhum momento vai ouvir ele falar aqui em Kardec, em Emmanuel, não vai ter nada. Cientista. E ele traz uma questão que é a seguinte: você coloca que aquilo que você vê é o real, aquilo que não vê é o irreal. Como eu acabei de ler aqui, né, que Paulo falou sobre isso. E aí ele coloca sobre até que ponto você chama de irreal aquilo que na verdade é imperceptível para você. Imperceptível não significa irreal. Apenas você não está conseguindo perceber. Se você pegar um apito de apitar, de um juiz de futebol, ele vai apitar e você vai escutar. Se você pegar um apito para cães, você vai apitar com toda a força e você não vai ouvir nada. Então você vai dizer que aquele apito não funciona, mas o cachorro vai ouvir e ele vai vir para a nossa direção. Aquele apito, o som daquele apito é numa frequência em hertz, medida em hertz, que é imperceptível para mim. O fato de eu não ouvir quer dizer que é irreal? Não. É imperceptível. Só para falar desse cara, desse livro, olha, tem livro que eu recomendo a leitura e tudo mais. Esse livro, além dele ser em inglês, é uma leitura complexa. Ele bota aqui fórmulas matemáticas, ele bota gráficos assim, entendeu? É muito complexo. Mas só para falar do trabalho que esse cara fez, ele aparece em rede nacional e ele fala assim: primeiro, como você reagiria se na sua família, no jantar de domingo, o teu filhinho pequenininho de 3, 4 anos fala que está vendo a vovó ou o vovô que morreu? Você provavelmente, em 79 ele falando isso, provavelmente vai mandar ele internar, vai mandar para o psiquiatra, vai tomar remédio de tarja preta, porque você vai dizer, ele está delirando, porque não existe, porque já morreu. Não, ele está vendo sim. Só que ele está vendo numa outra frequência, num outro padrão vibratório. Percebe isso aí? A gente tem
dentro desse irreal, né, o que eu não vejo, e o imperceptível, que eu também não vejo, mas existem estudos que mostram dessa parte energética, dessa parte da conexão. Aquela criança, ela conseguiu se posicionar numa frequência vibratória diferente daquela do povo todo que está ali naquela cozinha. E aí ele vai enxergar o que os outros não enxergam. Olha aí que interessante. Ele coloca uma questão até para a gente refletir bastante sobre isso, tá? Quando ele fala, né, Stalking the Wild Pendulum, ele fala do pêndulo. Você pega um relógio de pêndulo, tem aquele pêndulo ali, não é isso? E ele tem a precisão ali dos segundos, né, com aquele pêndulo. O que acontece? Se você colocar 4, 5, 6 relógios, um do lado do outro, um está indo, o outro está voltando, né? Vai estar assim nesse ritmo, eles vão estar em ritmos diferentes. Mas aí o que ocorre? Se você fizer essa experiência, colocando esses relógios que tem aquela precisão, né? O relógio é um objeto preciso, cada segundo ali tá, então eles vão estar. Depois de um determinado número de horas, os pêndulos que antes estavam disformes, eles entram em sincronismo. Eles passam a ficar no mesmo ritmo. Como pode isso? Como pode isso? Existe aquilo que eu não vejo, alguma coisa, alguma situação energética que faz aquilo funcionar, que faz aquilo acontecer. Dentro do que o que vê e o que eu não vejo, também vai ter, você quer ver uma coisa? É muito importante a gente ter atenção redobrada com os amigos, com os contatos, com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Porque também existe uma troca energética entre nós. É algo que eu não vejo, mas que acontece. Eu não sei explicar, mas que acontece. Você quer um exemplo? Principalmente para as moças, tá? Coloca até no comentário, ou então escreve para mim falando sobre isso, né? Que você vai poder dar esse testemunho. Você que é mulher, ou você que de repente é homem, pergunte para sua esposa, para sua mãe, para sua filha, para sua irmã, enfim. O que acontece quando começa a ter um grupo de mulheres que elas passam a ter uma convivência maior? Elas passam, seja no trabalho, ou seja, um vínculo de amizade mais intenso, mais forte. Sabe o que acontece? Talvez algumas de vocês já estejam até rindo, né? Já sabe o que eu vou falar, né? Elas começam a menstruar, o período menstrual delas começa a ficar na mesma época. Gente, tem como duas amigas falaram, olha, eu vou menstruar 2 dias depois do que eu fazia, você menstrua 2 dias antes, pra gente... Não tem. Existe uma troca energética. Ó, eu não vejo. Isso quer dizer que não existe? Você está podendo aí comprovar. Você está podendo aí comprovar. Então, observe as pessoas que convivem com você, o padrão vibratório delas, como é que elas pensam, sentem, agem, até que ponto será que talvez eu tenha que me afastar um pouquinho. Eu não vou brigar e cortar relações, mas me afastar um pouquinho. Ou quando eu perceber que elas estão num padrão vibratório inferior, tá reclamando, tá vendo questão de política, de briga, de um monte de coisa, né? Peraí, deixa eu me afastar aqui. Porque elas vão criar um campo vibratório chamado egrégora, né? Essa egrégora que se forma ali, aquele campo vibratório, como o pêndulo, ó. Elas ficam tudo... Aí você que tá com o teu pêndulo diferente, você tá mais elevado, você fica junto, você vai ficar, ó, você vai baixar o teu padrão vibratório ficando igual aquele pêndulo. Muita gente em terapia, e pode mandar um WhatsApp para mim, a gente trabalha isso também em terapia, essa percepção. Terapia online, tá? Manda o WhatsApp para mim, 21 99247 5631, tá? A gente marca até uma primeira sessão online comigo ou com a nossa equipe. Porque isso é muito importante. Daqui a pouco aquela pessoa está com problemas. Engraçado, né? Porque só esse iniciozinho,
uma frasezinha, ainda nem li o resto, mas já deu pra gente pano pra manga aqui de uma maneira extraordinária. E esse cara aqui, ele fala sobre isso para vocês terem uma ideia da importância do trabalho desse cara. Ele teve um final que não foi muito legal, que foi o seguinte: ele mostrando isso pro mundo. Teve ele e depois teve mais 2 autores na mesma época que fizeram as mesmas descobertas que ele, numa viagem que ele estava indo apresentar para a comunidade científica. Misteriosamente ele morreu, o avião caiu, aconteceu alguma coisa, morreu. E não tem a CIA e o FBI, aquela coisa, a CIA coletou todo o material dele. Gente, se fosse ficção, se fosse historinha, você acha que a CIA, o Serviço de Inteligência americano, iria confiscar esse material dele? Se ele estivesse falando bobagem? E esse livro, inclusive, né, teve muita participação da esposa dele, que por conviver com ele, sabia, né? Ele contava para ela, né? E a parte do material ali que não foi confiscada, que eles não conseguiram confiscar, que lógico, não vai conseguir achar tudo. Mas olha a importância disso. Aí vem aquela outra pessoa, empina o nariz e fala: não, isso não existe, espírito não existe, eu não vejo, não, você não percebe. Cuidado, lembra dessa palavra-chave. A diferença entre o irreal e o imperceptível. Eu posso não perceber, mas aquilo existe. Ondas sonoras. Eu percebo as ondas sonoras? Não. Mas se você está ouvindo a minha voz, é porque está chegando através de ondas. Eu não vejo as ondas. Mas é imperceptível as ondas. Mas está chegando a voz através de ondas. Vamos lá, né? Eu saí um pouquinho do tema. Saia não, de uma certa maneira eu estou no tema, né? E eu estou mostrando para você com conteúdos atuais. Vamos falar assim, o livro é muito bacana, mas tem que ter um certo conhecimento para você ler, entender. Enfim, eu consigo ler 3 páginas por dia, não consigo passar muito disso, que é tanta informação que o negócio pega mesmo. Mas vamos lá. Pegando aí a página de preparo, né? Mas Sérgio, você não está fazendo evangelho lá. Como não estou fazendo evangelho lá? Eu estou pegando inclusive a parte científica. Espiritismo é religião, filosofia e ciência. Provei para você a troca energética que acontece entre nós, cientificamente falando. A conexão que acontece conosco, inclusive com o plano espiritual. Mas voltando aqui, ele começa falando assim: a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos, destruições do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. Um templo, né? Aquela coisa toda que fica, né? Daqui a pouco acaba aquilo. Mas a ideia, né? A lembrança, a memória daquilo tudo vai permanecer com você. A escola que eu estudei, na época eu estudei no Colégio São José do Rio de Janeiro, Marista São José no Rio de Janeiro, tinham 2 unidades. Uma na rua Conde de Bonfim, que é um grandão que ainda tem até hoje, outro na rua Barão de Mesquita. Esse não tem mais. Acabou, virou um prédio agora, um prédio residencial. Então um monumento que sofreu a destruição do tempo, foi demolido, depois virou prédio, aquela coisa toda. Mas aquele ideal, os aprendizados, as conquistas, as experiências de vida, quando eu morava no Brasil e passava por ali, mesmo naquele prédio, vinha isso tudo, brilhava, né? E me trouxe valores que eu carrego para a minha vida toda. Então a gente vê, né? Aquela coisa física, material, ela é perecível, ela vai acabar. Mas os valores e ideais vão continuar. Você talvez lembre de algum lugar, alguma coisa, né, que você tenha vivenciado que não existe mais, que foi demolido, deixou de existir ou construíram outra coisa. Mas e a experiência de vida que você teve? Não é verdade? E aí ele continua. A Acrópole de Atenas, né, é um monumento lá em Atenas, na Grécia, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. Então, os aprendizados, a ideia, a filosofia de vida para aquilo continua até hoje. A cruz
que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, Jesus, né, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Né? A gente teve, né, vários eventos mostrando que Jesus, ele morreu no corpo físico, mas ele continua entre nós. É o governador do nosso planeta, inclusive, né, do planeta Terra. Ok? Então ele continua aqui falando, né? Não te apegues demasiado, em excesso, né, à carne transitória, aquelas coisas transitórias. Amanhã, a infância e mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. Viva cada época. Você, na tua infância, viveu, agora numa certa idade, com 20, 30 anos, vai vivendo, aos 40, 50 vai vivendo, e assim vai, aproveitando cada fase. Para com esse negócio, não, que aí agora quando tiver outra idade eu vou ter isso, não, que eu vou fazer. Não, não, vai fazendo. Vai distribuindo o teu tempo, vai encontrando motivos para você sorrir em cada fase da sua vida. Até porque são fases que não voltam mais, né? Pelo menos nessa vida encarnada. Vai voltar, um dia eu vou ter 10 anos de novo, quando eu tiver reencarnado. Hoje não tem mais como, né? No corpo físico, né? Tá dando para perceber isso? Viver cada fase. Não só com você mesmo, como também no relacionamento com as pessoas. Quer ver uma coisa? E isso acontece muito em terapia. Lógico, né? Aqui a gente não menciona o nome das pessoas, mas estou falando fatos que acontecem em terapia. Daquela pessoa não ter vivido cada época, por exemplo, na convivência com filhos, né? De cada fase daquela criança. E aí quando aquele filho se torna um adulto, cadê? Se perdeu, né? Acabou se perdendo. Aí fica com aquele rancor, com aquele remorso de não ter vivido cada fase. Ou, detalhe, na hora que vivia aquela fase, ficava reclamando, ficava aborrecido, ficava estressado, sem ter o entendimento de que aquilo era uma coisa passageira. Curta, viva cada momento. Sérgio, não dá mais para eu viver aqueles momentos lá de trás. Eu estou agora com remorso. Você me deixou com remorso. Não deixei com remorso não. Primeiro, eu não deixei com remorso nenhum. Na verdade, o que aconteceu é que aflorou em você a sua tendência de sentir remorso. Né? Porque você também pode buscar coisas positivas que você fez. Você não vai ser perfeito e nem eu. Nesse ponto, eu tive esse cuidado. Em outros pontos que eu não tive cuidado, eu não vou ter remorso. Eu vou ter o entendimento de que eu ainda não estava amadurecido o suficiente. E o que eu vou procurar fazer? A partir de hoje, valorizar determinadas questões que eu não valorizava antes. As pessoas que convivem com você, o lugar onde você mora, né, tudo aquilo que você tem. A gente viveu um período de pandemia que, olha só, né, as pessoas deram valor ao oxigênio de respirar. Dá para imaginar uma coisa, né, de poder respirar, porque tinha que botar aquelas máscaras, aquela coisa toda. Eu sei que eu estou talvez até meio errado em falar isso, mas eu me recusava a usar negócio de máscara. Só quando tinha um lugar que não tinha como. Mas eu não tinha essa. Aí também vem metafísica da saúde, as causas emocionais das doenças e das enfermidades. Né? Então isso também ajuda você a ficar saudável. Olha aí as experiências e aprendizados. Então vamos observar isso direitinho e vamos viver com intensidade, com alegria, cada fase da nossa vida. Tá certo? Inclusive da fase atual. O que passou, passou. O Chico Xavier nos falava isso, né? Nós não temos como mudar o nosso passado, mas com os aprendizados que temos hoje, podemos mudar a nossa atitude hoje para construir um futuro lá na frente. Eu posso mudar o meu futuro. E como é que eu mudo o futuro? Mudando as atitudes que eu tinha, eu tendo novas atitudes hoje. Pense com muito carinho nisso. Vou repetir a frase. Não podemos mudar o nosso passado, mas podemos hoje construir um novo futuro para cada um de nós. Essa frase é muito bacana, né? E muito verdadeira. Continuando ali então. Então ele fala, né? Não tenho apego à carne transitória. A infância e a mocidade do corpo vão ser madureza e velhice da forma.
A terra que hoje retens será, no futuro, inevitavelmente dividida. Você tem um terreno, tem uma casa, daqui a pouco vai ser dividida por herdeiros, aquela coisa. Ah, mas eu não tenho filho, alguém vai usar aquilo ali, né? E aí você fica naquele apego com aquela coisa. Não. E você não consegue nem desfrutar. Será que isso seria algo, uma atitude de sabedoria? Adornos, né, enfeites de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. Você já deve ter comprado o teu celular quando foi do último modelo que você comprou. Ele deve ter sido caríssimo, o que você comprou há 10 anos atrás. E eu suponho que o celular de 10 anos atrás, ele seja uma coisa que ninguém vai querer comprar. Não vão te dar nem 5 reais, nem 10 reais por ele. Eu posso te garantir o seguinte, pode ser até que tu venda, mas tu não vai conseguir vender nem pela metade do preço que você pagou quando ele era lançamento, não é verdade? Porque o passar do tempo, aquilo que é valorizado hoje, já não vai ter mais valor lá na frente. E você fica com aquele apego, com aquela coisa toda. Será que vale a pena isso? Então ele coloca, né? Serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Então também, vamos passar adiante, vamos entender. Vamos dar fluxo. Ao invés de eu reter aquilo, vamos dar fluxo. Eu ganhei isso, ok, eu vou fazer sim uma reserva para mim e tal, mas deixa eu aproveitar, deixa eu desfrutar, deixa eu conhecer algo, deixa eu, né? Lógico, tendo responsabilidade, tendo sabedoria. Se você não sabe fazer isso, né? Enfim, desculpa eu estar falando muito da terapia, mas na terapia a gente ensina isso também, a pessoa ter uma disciplina financeira e tal, conseguir se organizar, e aí ó, você vai ter, isso tudo, gente, é experiência, isso tudo é vivência, isso tudo é crescimento e evolução. A gente está aqui encarnado para crescer e evoluir em todos os aspectos. Tá certo? Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não pode ver. Então aquilo que eu estou vendo, vamos lá, eu vou entender como algo valioso e aquilo vai ser valioso porque eu não consigo ver também. Vou considerar isso, vou considerar os dois lados. Tá certo? Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar. Isso não é para eu me apoderar da terra, não é para eu me apoderar dos bens, é para eu me aperfeiçoar, eu aprender, eu dominar aquilo ali. Entendeu? E não querer aquilo eternamente, porque aquilo um dia vai deixar de existir. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma riquezas da vida eterna. Essa palavrinha, riquezas da vida eterna é o gancho para o estudo do Evangelho que a gente vai começar agora, tá? Riquezas da vida eterna, porque muita gente acaba confundindo isso. Então, a gente está agora, né, feita a página de preparo. Eu lembro que aqui a nossa página de preparo, ela não é leitura aleatória. A maioria das pessoas pegam, né, abre uma página ao acaso e pronto. Isso é leitura aleatória. Aquele tema não tem nada a ver com o estudo do Evangelho, tá? Com o tema que está sendo tratado no Evangelho. No nosso caso aqui, é página de preparo mesmo. A gente separou esse material, observou direitinho, foi colocando ele para cada capítulo para poder ter a ver com o estudo do Evangelho. Então repara, quando ele coloca aqui, riqueza da vida eterna, aí já tem a ver com o estudo do Evangelho. Que é qual? Capítulo 2, item 8. Meu reino não é deste mundo. E o item 8, instruções dos espíritos, uma realeza terrestre. É uma mensagem enviada por uma rainha de França, rainha da França. Essa mensagem chegou em Havre, uma pessoa psicografou em Havre, na França, né, em 1863. E o que essa rainha falou? Ela disse o seguinte: quem melhor do que eu, ela era rainha, né, pode compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor, de Jesus, né? O meu reino não é deste mundo. E aí ela fala, o orgulho me perdeu na terra. Ela se perdeu completamente na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia?
Ela tá meio metida besta, né? Se eu não compreendia, como é que ia entender? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse nos reinos dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, no plano espiritual, qual soberana, como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificante e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Ó, como então compreendi a esterilidade, a insignificância das honras e grandezas que com tanta cobiça se buscam na terra. Ah, Sérgio, mas essa parte de rainha, de rei, ué, não precisa ir longe não, vamos botar nos tempos atuais pessoas que estão na mídia, influenciadores digitais. Não quer dizer que seja todo mundo, pelo amor de Deus. Tem pessoas ali que têm canais no YouTube, que tem milhões de seguidores e que são pessoas que conseguiram. Mas quantos que fizeram isso às custas de favores, à custa de uma série de questões ali que... E aí tá com aquele status, aquela coisa toda, né? E depois se acha acima do bem e do mal. Vai chegar no plano espiritual, vai se decepcionar. Um detalhe quando essa rainha coloca, né, terrível a lição, que humilhação. Não, não foi humilhação nenhuma. Foi apenas um choque de realidade. Cuidado, um choque de realidade não significa humilhação. Tá dando para perceber aí? Continuando. Para se granjear, né, se conquistar um lugar nesse reino, lá do plano espiritual, são necessárias a abnegação. A abnegação é o quê? A renúncia, é o desapego do interesse próprio, né? A humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, prática celestial, né? A benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes e nem em que posição ocupastes, mas que bem fizestes. Quantas lágrimas enxugastes? Quando se chega lá no plano espiritual, para quem viu a obra Nosso Lar, do espírito André Luiz, que foi um médico aqui no plano encarnado, um médico até certo ponto conceituado, chega no plano espiritual, enfim, depois de passar 8 anos numa região de trevas e tudo, e aquela coisa, será que aquilo foi humilhação ou foi necessidade de aprendizado para ele? Né? Mas quando ele chega, ele ainda está com o narizinho empinado. E aí ele chega e fala, eu sou médico, eu sou médico. E aí o pessoal lá nos lugares de atendimento, aí uma trabalhadora fala, ah, tá bom, os diplomas terrenos, né? Você ainda está apegado aos diplomas terrenos, né? E quanto que a gente fica também aqui apegado ao diploma terreno? Até que ponto aquilo me deixa... Ah, não preciso mais estudar, não preciso mais disso, eu tenho aqui o reconhecimento dessa instituição. Às vezes você passou até colando, né? Colar é você olhar a resposta dos outros da prova para você colocar ali a tua, né? Enfim, e aí tem aquele diploma, tem aquele certificado. Quantos desses que tem? Quantos títulos? E a pergunta é, quando chegar do lado de lá, não vai perguntar se você foi rico, pobre, se você era rei, rainha. Não vai perguntar nada, vai perguntar o que é que tu fez de bom. Quantas pessoas você ajudou? É essa a grande questão. E tem muita gente aí que vai ficar meio sem graça, né? Então acaba sendo isso aí, né? Vamos dar sequência. Para se granjear, conquistar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a renúncia, né? O desapego do interesse próprio, a humildade. Ah, já li essa parte, né? Que bem fizeste, quantas lágrimas enxugastes. Aí ele continua. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é desse mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. Particularmente falando, eu não gosto do necessário sofrer nesse sentido, porque você pode trabalhar aquilo com alegria. Pô, eu estou passando aqui um momento mais angustiante, uma dificuldade, mas eu entendo que isso é parte de um caminho, de uma estrada para um objetivo maior, tá? A ele só conduzem as veredas, os caminhos mais penosos da vida.
procurar-lhe, pois, o caminho através das urzes, né, das plantas comuns, né, dos espinhos, não por entre as flores. Às vezes você chegar num lugar, você vai sim passar por uma situação que não vai ser tão confortável. Tudo bem, faz parte. Eu posso chamar de sofrimento, eu posso chamar de processo. Aquilo faz parte do processo, tá? Correm os homens por alcançar os seus bens terrestres, como se os houvesse de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem quando chega no plano espiritual. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que podem facultar, né, propiciar acesso a esse caminho da espiritualidade. Compadecei-vos dos que não ganham, dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai com vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra, não o esqueça. Ele coloca aqui, né? Aqueles que não ganharam o reino do céu. Mas vale lembrar que Jesus mesmo falou: nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Então ainda vai precisar de processos de aprendizado, de outras encarnações e tudo, para ela crescer, evoluir e também chegar lá. Pense nisso com carinho. Vamos então agora para a prece. Tá? Eu vou começar a prece, quando eu disser pausou, você pausa aí, menciona os nomes das pessoas queridas, tá? E depois solta o pause para a gente dar continuidade. Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos e benfeitores, viemos aqui pedir por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a ajuda, a luz, o auxílio, o amparo, o esclarecimento e o fortalecimento necessários para a sua jornada de progresso e de evolução. Que possam todas as bênçãos ser direcionadas para esses que serão citados aqui, assim como aqueles que não serão citados, mas que fazem parte da nossa rotina e que no dia a dia nos lembramos também com carinho. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes das pessoas. Pausou aí então. Soltou o pause. Vamos então agora para a fluidificação da água. Então, pega aí a sua jarra, pega aí, ó, aqui eu estou botando aqui a minha, tá? A gente vai colocar as mãos sobre ela e aí vamos fazer aqui, antes que você fale assim, ah, mas essa água não está fluidificada, essa água aí é a tua, isso é uma gravação. É uma gravação. Você não vai beber essa água aqui, quem vai beber essa água aqui sou eu. E realmente é um vídeo gravado. Mas você que está assistindo agora, que está fazendo o evangelho agora, a tua água, ela está ao vivo. Os espíritos benfeitores estão aí agora, nesse momento que você está assistindo essa gravação. Então ela é válida sim, tá? Então assim, muito cuidado para não cair nessa armadilha. Colocar as mãos aqui e fazer a prece, né? Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos e benfeitores, te vamos pedir para que possa esta água, nesse momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias, as melhores vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo de bom, tudo de melhor, tudo de importante e também tudo aquilo necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Feito aqui, estou colocando aqui no meu copo. Saúde. Vamos agora à prece de encerramento. Enquanto vocês bebem a água e tudo, você aperta o pause, faz com calma, com tranquilidade, depois solta o pause, tá? Só para lembrar, não precisa fazer no meu ritmo aqui. É que eu aqui tenho uma minutagem, né, um tempo específico para fazer esse estudo. Prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, de reflexões, que possamos, diante dessas reflexões, começar a colocar em prática no nosso dia a dia tudo aquilo que foi aprendido. Obrigado pela limpeza e harmonização que foi feita nesse lar, que nos encontramos, que você aí se encontra, e que possamos fazer a nossa parte para manter esse ambiente tão harmonizado como se encontra agora. Que seja possível termos uma semana de luz e estarmos aqui reunidos em Teu nome na próxima semana para mais um Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus.
Então, feito isso, quero dar dois lembretes aí para você. O primeiro é que esse estudo, ele agora também é transmitido em inglês. Então você, no vídeo ali, você vai clicar em configurações, depois tem faixas de áudio, e ali você seleciona em inglês. Vai ter a minha voz dublada em inglês. Se você conhece alguém que é americano, que não sabe falar português, só fala inglês, pode fazer o Evangelho no Lar com essa pessoa. E mais uma vez fica aquele convite, que é fazer 2 aulas como nosso convidado no curso do autoconhecimento, aula ao vivo, tá? As aulas gravadas são comigo, a aula ao vivo com a Ana Cláudia. Manda um zap para mim que eu coloco você tendo essa oportunidade. O zap é 21 99247 5631, tá certo? Diante disso, missão cumprida por hoje. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até semana que vem com mais um Evangelho no Lar. Tchau, tchau!